pontos de consideração do DUA e mecanismos do aprendizado. Explorando os pontos de verificação do DUA. Olá, nesta aula vamos explorar os pontos de verificação do Desenho Universal para Aprendizado, conhecido como DUA, que são elementos essenciais para promover a educação inclusiva e equitativa. Esses pontos nos ajudam ao redesenho e elaboração do planejamento pedagógico, auxiliando o professor a eliminar barreiras do processo de ensino. Eles funcionam como sugestões práticas que ajudam a desenhar o currículo às necessidades de cada estudante. Princípio do engajamento. Vamos começar com o princípio de engajamento, que busca motivar e envolver os estudantes. A diretriz número 1 deste princípio sugere estratégias para incentivar o interesse dos estudantes no processo de aprendizagem. São 3 pontos de verificação. Ponto de verificação 1.1. Otimizar a escolha individual e autonomia. Sugere ser necessário proporcionar aos estudantes a possibilidade de escolher como realizar suas atividades, tornando o aprendizado mais pessoal e conectado ao conteúdo, além de ajudar no desenvolvimento de habilidades e na gestão do tempo. Já o ponto 1.2, otimizar a relevância, o valor e a utilidade das atividades, indica a criação de atividades que se alinhem com os interesses dos estudantes, como temas do cotidiano, música ou narrativas, com os quais se identifiquem, tornando o aprendizado mais envolvente e estimulando o pensamento crítico. Já o ponto 1.3, minimizar a sensação de insegurança e as distrações, propõe a organização do ambiente de modo acolhedor e acessível, dispondo os materiais de maneira clara e oferecendo intervalos adequados que se auxiliem os estudantes a se concentrarem melhor, promovendo um maior engajamento no aprendizado. Esses pontos de verificação buscam oferecer escolhas reais aos estudantes, aumentando o engajamento e a autonomia na aprendizagem. Também propõem a conexão dos conteúdos com sua realidade e interesses, além de incentivar a criação de ambientes acolhedores e organizados, que favoreçam o bem-estar e a concentração. Agora vamos falar da diretriz 2, sustentar o esforço e a persistência, que busca apoiar os estudantes na aprendizagem. Essa diretriz propõe práticas que fortalecem a concentração, a perseverança e a continuidade do aprendizado, por meio de 4 pontos de verificação, sendo eles: o ponto de verificação 2.1, ressaltar a relevância de metas e objetivos, sugere oferecer recursos como gráficos ou aplicativos para que os estudantes acompanhem seu processo. Além disso, debates ajudam a reforçar a compreensão e a conexão com o aprendizado. Já o 2.2, variar as exigências e os recursos para otimizar os desafios, propõe ajustar os recursos conforme as habilidades e motivações de cada estudante, proporcionando maior personalização da aprendizagem e tornando as atividades estimulantes e desafiadoras. Já o 2.3, fomentar a colaboração e a cooperação, indica que oferecer oportunidades para os estudantes trabalharem em equipe ajuda no desenvolvimento de habilidades colaborativas, fortalecendo o empenho individual ao promover a troca de conhecimento e apoio mútuo. E o 2.4, utilizar o retorno, feedback orientado para o domínio de uma tarefa, destaca a importância do feedback contínuo para guiar o processo, incentivando a persistência e a autoavaliação, além de oferecer retornos frequentes sobre os avanços para que os estudantes foquem no aprimoramento contínuo. Esses pontos de verificação buscam promover o estabelecimento de metas significativas, adequar desafios às habilidades individuais, incentivar o trabalho colaborativo e utilizar o feedback como uma ferramenta para fortalecer a persistência. Por fim, a diretriz 3 do princípio de engajamento indica fornecer opções para autorregulação. Ela foca em desenvolver habilidades emocionais e cognitivas, fortalecendo a autonomia dos estudantes. Essa diretriz apresenta 3 pontos de verificação, que ajudam a promover a motivação, o controle emocional e a reflexão. Vamos verificar esses pontos. O 3.1, promover expectativas e crenças que otimizem a motivação. Sugere estabelecer metas pessoais alcançáveis e cultivar pensamentos positivos, promovendo um ensino que prepare os estudantes a lidarem com frustrações, ao mesmo tempo que fortalece sua autoconfiança, mantendo-os motivados ao longo do processo de aprendizagem. Já o ponto de verificação 3.2, facilitar estratégias e habilidades pessoais a partir dos problemas da vida cotidiana,
Propõe ensinar estratégias para reduzir pensamentos negativos e incentivar emoções positivas, utilizando situações reais e motivadoras, que auxiliam os estudantes a enfrentarem melhor as dificuldades. Por fim, o 3.3, desenvolver autoavaliação e reflexão, recomenda fornecer recursos que ajudem os estudantes a se organizarem, refletirem sobre o seu processo e se manterem focados em suas metas, permitindo que percebam sua evolução e mantenham a alta motivação. Esses pontos de verificação propõem refletir sobre como as expectativas e crenças influenciam na motivação dos estudantes, como ajudá-los a enfrentar os desafios cotidianos de forma positiva e a importância de promover momentos de autoavaliação e reflexão sobre a aprendizagem. Princípio de representação. Vamos agora para a diretriz 4, fornecer opções para a percepção. É a primeira diretriz do princípio de representação. Ela reforça a importância de apresentar os materiais educativos de maneira acessível. Essa diretriz se divide em 3 pontos de verificação, que orientam como tornar o conteúdo perceptível a todos. Ponto de verificação 4.1. Oferecer opções que permitam personalização na apresentação de informações. Sugere avaliar a legibilidade dos textos, a clareza das imagens, gráficos e vídeos e ajustar o volume e contraste, com o objetivo de aprimorar a experiência dos estudantes e facilitar a assimilação do conteúdo. Já o ponto 4.2, oferecer alternativas para informações auditivas. Propõe a utilização de estratégias como legendas, transcrições em linguagem de sinais, tornando os materiais didáticos mais acessíveis e garantindo a participação plena de todos no processo de aprendizagem. Por fim, o 4.3, oferecer alternativas para informações visuais, recomenda a adoção de uma variedade de recursos, como imagens, modelos tridimensionais, pistas sonoras, permitindo que os estudantes tenham acesso ao conhecimento de modo diversificado e acessível. Esses pontos de verificação nos levam a pensar sobre a importância de oferecer diferentes formas de apresentar o conteúdo, como legendas, transcrições e recursos visuais e auditivos, possibilitando que todos compreendam o que está sendo ensinado. A diretriz 5 busca fornecer opções para idiomas, símbolos, promovendo a compreensão do conteúdo por todos os estudantes, usando diferentes estratégias para tornar a linguagem mais acessível. São 5 pontos de verificação que orientam esse processo. O primeiro ponto de verificação, 5.1, esclarecer vocabulário e símbolo. Sugere usar traduções, notas de rodapé e transcrições simplificadas, facilitando a compreensão de cada estudante. Já o 5.2, esclarecer a sintaxe e estrutura, propõe detalhar gramática e outros símbolos de maneira simples, utilizando exemplos que facilitem o entendimento. O 5.3, facilitar a decodificação de textos, notações matemáticas e símbolos. Sugere fornecer explicações objetivas, escritas ou apresentadas oralmente, para evitar mal-entendidos. O 5.4, promover a compreensão entre diferentes idiomas. Recomenda traduzir conteúdos e usar recursos visuais para apoiar o aprendizado dos estudantes de diferentes línguas. Por fim, o 5.5, complementar uma informação com outras formas de apresentação. Sugere utilizar diferentes recursos como vídeos, textos e ilustrações para enriquecer a aprendizagem de modo diversificado. Esses pontos de verificação nos convidam a pensar em como tornar o conteúdo mais compreensível, ao esclarecer palavras difíceis, simplificar a linguagem, facilitar a leitura de símbolos e oferecer diferentes formatos de apresentação. A última diretriz do princípio de representação, diretriz 6, indica oferecer opções para compreensão. Ela propõe práticas que ajudem os estudantes a processar e organizar as informações de forma mais eficaz, promovendo um aprendizado com mais significado. O primeiro ponto de verificação é o 6.1, ativar ou substituir os conhecimentos anteriores. Sugere utilizar recursos que conectem o conteúdo novo ao conteúdo prévio dos estudantes, facilitando a assimilação e superando as barreiras. O 6.2, destacar modelos, características fundamentais, principais ideias e relacionamentos. Propõe que, ao enfatizar os aspectos mais importantes e ilustrar as conexões entre os conhecimentos, a compreensão dos estudantes é significativamente facilitada.
Já o ponto 6.3, orientar o processamento, a visualização e a manipulação de informações, recomenda disponibilizar recursos e direções claras para guiar os estudantes, utilizando diferentes formas de mídia como arte e cinema, para explorar e ilustrar os conceitos. Já o ponto 6.4, minimizar a transferência e a generalização, sugere o uso de suportes personalizados, como analogias e elementos visuais, para fortalecer a memória e facilitar o acesso ao conteúdo prévio, promovendo a aplicação do conhecimento em diversos contextos. Esses pontos de verificação inspiram práticas para ativar conhecimentos prévios, destacar o que é mais importante, guiar a organização da informação e facilitar a aplicação do que foi aprendido em novas situações. Princípio da ação e expressão. A primeira diretriz do princípio de ação e expressão, diretriz 7, fornecer opções para ação física, busca proporcionar que os estudantes possam interagir com os materiais e participar das atividades, considerando diferentes necessidades motoras e de acesso. São 2 pontos de verificação. O primeiro ponto de verificação é o 7.1, variar os métodos de resposta e navegação. Sugere proporcionar diferentes formas de interação com o material, como o uso de manipuladores físicos e tecnológicos, além de alternativas ao controle por mouse e comandos por voz, atendendo às necessidades motoras e de velocidade de cada estudante. E o ponto 7.2, otimizar o acesso a recursos, produtos e tecnologias de apoio. Propõe disponibilizar uma variedade de materiais adaptativos, como suportes para caneta, teclados específicos e sistemas em braille, assegurando que cada estudante tenha as ferramentas necessárias para uma participação plena e inclusiva. Esses pontos de verificação convidam a refletir sobre como proporcionar diferentes formas de interação física ao conteúdo e garantir que todos tenham acesso aos recursos e tecnologias de apoio adequados. A diretriz 8, proporcionar opções para ação, expressão e comunicação, incentiva formas diversificadas para que os estudantes expressem o que sabem e como aprendem. Essa diretriz possui 3 pontos de verificação. O primeiro ponto de verificação, 8.1, usar múltiplos meios de comunicação. Sugere explorar diversas formas de expressão, como texto, arte, música e vídeo, além de recursos interativos, como fórum e apresentações animadas, permitindo que os estudantes se comuniquem de maneira mais criativa e envolvente. Já o ponto de verificação 8.2, usar recursos variados para a construção e a composição, propõe o uso de ferramentas como corretores ortográficos, softwares de anotação e materiais manipulativos para facilitar a aprendizagem interativa, tornando o processo mais acessível e dinâmico. Por fim, o ponto 8.3, definir competências com níveis de suporte graduado para a prática e execução. Recomenda oferecer modelos de simulação e suporte contínuo, promovendo gradualmente os apoios à medida em que os estudantes se tornam mais autônomos, estimulando a prática e a execução progressiva de habilidades. Esses pontos de verificação sugerem o uso de diversas formas de expressão, como vídeos, textos, artes, e além da oferta de apoios ajustáveis para que os estudantes possam mostrar suas habilidades de maneira personalizada. Por fim, a diretriz 9, fornecer opções para funções executivas, trata da organização, planejamento e monitoramento da aprendizagem, apoiando o desenvolvimento da autonomia estudantil. Ela possui 4 pontos de verificação. O primeiro, 9.1, orientar o estabelecimento adequado de metas. Sugere acompanhar o progresso de aprendizagem em etapas, oferecendo suporte contínuo e auxiliando os estudantes na definição de objetivos alcançáveis, além de incentivá-los a celebrar as conquistas ao longo do caminho. Já o ponto 9.2, apoiar o planejamento e o desenvolvimento da estratégia. Propõe o uso de metas, o planejamento de projetos e uma organização clara das tarefas, estimulando os estudantes a dividir grandes objetivos em metas menores e mais gerenciáveis e facilitando assim sua execução. O 9.3, facilitar o gerenciamento de informações e recursos. Recomenda a utilização de gráficos, modelos e listas de verificação para organizar o conteúdo e otimizar o uso da memória de trabalho, tornando o processo de aprendizado mais eficaz.
Por fim, o ponto de verificação 9.4, ampliar a habilidade de acompanhar os progressos, sugere a aplicação de representações visuais, como gráficos e tabelas, e a promoção da autorreflexão, permitindo que os estudantes acompanhem seu desenvolvimento e se sintam motivados pelo progresso alcançado. Esses pontos de verificação nos fazem pensar em como ajudar os estudantes a estabelecerem metas, planejarem suas tarefas, organizarem recursos e acompanharem o próprio progresso de forma autônoma e eficiente. Para refletir sobre o conteúdo desta aula, assista ao filme A Teoria de Tudo, disponível em diversas plataformas digitais. Este filme é inspirado na biografia de Stephen Hawking e narra as descobertas que ele fez sobre o tempo, ainda jovem, como astrofísico. A obra também explora sua história de amor com Jane Wide, uma aluna de Cambridge, além de sua luta contra uma doença degenerativa, que afetou suas habilidades motoras, diagnosticada quando ele tinha apenas 21 anos. A produção demonstra como é possível superar obstáculos pessoais com os redesenhos, adaptações e apoios certos, exemplificando o espírito de inclusão e a flexibilidade que o DUA busca promover. Para concluir esta aula, reforçamos que os pontos de verificação do DUA são guias práticos para planejar aulas acessíveis, considerando a diversidade e favorecendo aprendizagens com significado para cada estudante. Bons estudos e até a próxima!